Alguma vez você já escutou um relato tão perturbador e ao mesmo tempo tão cheio de verdade espiritual que parece atravessar os séculos para falar diretamente ao seu coração? Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja e mestre da moral, registrou em suas obras experiências e testemunhos de almas que, depois de perderem a oportunidade da graça, retornaram apenas por um instante para divertir os vivos. Uma dessas histórias impressionantes conta que um jovem, outrora cheio de promessas, morreu em estado de pecado mortal e, por permissão divina, apareceu a um amigo tomado de desespero. Sua voz não tinha mais o tom humano, mas era como um eco de eternidade, carregado de lamentos e fogo. Ele disse apenas uma frase: "Estou perdido, para sempre", e desapareceu no ar, deixando um cheiro de enxofre e a marca indelével da condenação. Não havia mais tempo de penitência, nem recurso ao perdão. Sua escolha na vida tinha se fixado como destino eterno. Santo Afonso, ao narrar esse episódio, não o fez para entreter ou assustar, mas para que todos compreendessem que o inferno é real, que as almas se perdem, e que a vida presente é o único campo onde podemos decidir pela salvação. Santa Catarina de Bolonha, em suas noites de oração profunda, também recebeu revelações semelhantes. Ela viu almas mergulhadas em abismos de trevas, clamando sem esperança, repetindo as palavras que ecoam como ferida na eternidade: "É tarde demais". Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: "Santa Catarina, interceda por mim", e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Quando lemos os testemunhos dos santos, percebemos que todos concordam no mesmo ponto: a misericórdia de Deus é infinita, mas o tempo de aproveitá-la é breve, limitado ao sopro da nossa vida terrena. Depois da morte, o instante do juízo é irrevogável, e a alma compreende imediatamente sua sorte, lançando-se por livre movimento ao céu, ao purgatório ou ao inferno. Maria Sima, a mística austríaca que conviveu com tantas almas penitentes, confirmava que algumas almas apareciam não para pedir orações, mas apenas para deixar o testemunho do castigo eterno, lembrando aos vivos que zombar da eternidade é uma armadilha fatal. Ela dizia: há almas que não vêm do purgatório, mas do inferno. E sua presença não traz paz, mas desespero e trevas. Por isso, os santos insistiam tanto na vigilância, na confissão frequente e na vida de oração. Padre Pio, por exemplo, reconhecia que até no momento da morte o demônio usa todas as suas forças para tentar a alma, e quem não está preparado pode se perder. Santa Catarina de Bolonha, em suas visões, descreveu como o inferno se revela em imagens de fogo que nunca se apaga, em gritos que jamais cessam, em solidão absoluta que se estende sem fim. Mas ela também testemunhou a vitória das almas que, pela penitência e amor, escapam desse destino e entram na luz do céu, ainda que passem antes pela purificação do purgatório. A grande advertência de Santo Afonso e de todos esses santos é que ninguém se engane. A alma que morre em pecado mortal não pode esperar purgatório. Ela cai diretamente no abismo sem retorno. E essa certeza, longe de ser apenas terror, é também graça, porque desperta em nós a urgência da conversão. Imagine a cena que Catarina descreve. Durante a oração noturna, a alma de um condenado lhe apareceu, não como fantasma pálido, mas como sombra ardente, deformada pela dor, suplicando sem esperança. Catarina não podia ajudá-la, pois estava selada no inferno. Mas essa aparição a fez chorar por dias, intercedendo ainda mais pelos vivos e pelas almas que ainda tinham esperança de salvação no purgatório. Essa é a grande diferença. Enquanto a vida há misericórdia.
Enquanto a alma está no purgatório, há esperança de libertação. Mas o inferno é fechamento total, é não querer mais a Deus. Santo Afonso explicava: não é Deus quem condena, mas a própria alma que escolhe. E ao escolher o pecado contra a caridade, contra a fé, contra o amor, a alma fecha-se para a eternidade. Essa verdade dura e luminosa deve nos mover a valorizar cada instante, cada sacramento, cada oportunidade de amar e perdoar. Porque no dia em que o relógio da vida se calar, tudo o que restará é o fruto do que semeamos. Santa Catarina de Bolonha, recolhida no silêncio do convento, relatava que muitas vezes em suas noites de oração profunda, quando o corpo se encontrava exausto, sua alma era conduzida em espírito a realidades que os olhos humanos não poderiam suportar. Ela descrevia o purgatório como um fogo ardente que purifica, mas o inferno como uma ausência total da misericórdia de Deus, uma queda sem retorno, onde os gritos não cessam e a esperança se apaga para sempre. Uma vez, ao rezar pelos falecidos, viu uma sombra escura atravessar sua cela. Não era uma alma penitente pedindo ajuda, mas uma queimada pela revolta eterna, que não aceitava mais a graça. Catarina não pôde interceder, apenas chorou, entendendo a advertência divina. Rezem enquanto podem, convertam-se enquanto há tempo, porque depois da morte não há mais recurso. Essas visões reforçavam a insistência dos santos em convidar os fiéis a não adiar a conversão. Padre Pio, séculos depois, viveu experiências semelhantes. No convento de San Giovanni Rotondo, encontrava-se com almas penitentes que voltavam ao lugar de seus pecados para reparar a falta de amor com que viveram. Um sacerdote apareceu-lhe com a mão escurecida, queimando em chamas por não ter honrado o ministério com zelo. Outro frade, negligente com a oração, foi visto por anos retornando ao quarto em que desperdiçara tempo em sono. Esses relatos mostram como a justiça de Deus é delicada e justa. Cada pecado encontra sua medida de purificação. Mas Padre Pio também testemunhava a alegria de almas libertas pela missa, aparecendo em claridade, agradecendo por terem sido conduzidas ao céu. Maria Sima confirmou essa realidade. Para as almas que sofrem, uma única missa tem o valor de abrir portas eternas. Ela também relatava que algumas almas se aproximavam não para pedir oração, mas para deixar a marca da condenação como advertência. Uma delas disse: nós que não acreditamos, que zombamos da graça, agora sabemos, mas sabemos tarde demais. Esses testemunhos atravessam séculos e se unem numa só voz. A vida é o tempo da misericórdia. E perder esse tempo é condenar-se ao vazio eterno. A irmã Maria da Cruz, no século XIX, recebeu as respostas da alma da irmã Maria Gabriela, e entre elas estava a revelação de que o maior tormento do purgatório não é o fogo, mas a privação da visão de Deus. Se isso é dor no purgatório, que ainda guarda esperança, imagine o que significa no inferno, onde essa ausência é definitiva. E mesmo assim, essas almas, por ordem divina, pediam que os vivos se lembrassem das orações, das indulgências, da confissão, da caridade, porque cada gesto de amor tem reflexos na eternidade. Nada se perde. Uma Ave Maria rezada com fé pode salvar uma alma. Um sofrimento oferecido pode libertar um coração do purgatório. Santo Afonso de Ligório, ao escrever sobre a alma que voltou do inferno, não queria semear medo sem propósito, mas despertar essa consciência. A eternidade depende do agora, e a escolha de cada momento tem peso eterno. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho-sino. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Quando olhamos para esses relatos,
percebemos que todos convergem no mesmo apelo: precisamos rezar pelos mortos, viver em estado de graça, confessar-nos com frequência, fugir do pecado com seriedade. Santa Catarina de Bolonha rezava pelos que estavam no purgatório, mas sabia que aqueles que já haviam se fechado para sempre à graça não poderiam ser ajudados. Essa consciência a fazia viver cada ato da vida com recolhimento e amor, pois compreendia que um simples gesto de indiferença poderia custar caro na eternidade. É isso que os santos nos ensinam: viver como quem sabe que o céu é o destino desejado, mas que a estrada exige vigilância, penitência e oração constante. Santo Afonso dizia com clareza que não existe meio termo. A alma que morre em pecado mortal vai direto ao inferno, e nada poderá ser feito por ela. Já a alma que morre em estado de graça, ainda com faltas a expiar, é purificada no purgatório. Essa distinção, aparentemente simples, carrega em si a diferença entre a eternidade da dor e a eternidade da esperança. Maria Sima relatava que as almas do purgatório apareciam constantemente pedindo missas, penitências e orações, mas havia também aquelas manifestações que não vinham do purgatório, mas do inferno, e traziam consigo apenas desespero, ódio e cheiro de trevas. Esses sinais eram claros para ela. Enquanto a alma penitente aceitava a purificação e se submetia à justiça divina com gratidão, a alma condenada mostrava revolta e ausência de paz. Santa Catarina de Bolonha, em suas visões, via essa diferença. As almas do purgatório ainda brilhavam com um certo reflexo da graça, mesmo mergulhadas no fogo. Já as do inferno estavam envoltas em sombras pesadas, incapazes de olhar para a luz. Irmã Maria Gabriela descreveu os 3 níveis do purgatório, e mesmo no mais profundo deles ainda havia a esperança da libertação. Mas sobre o inferno, ela foi categórica: não há saída, não há alívio, não há sequer a lembrança de esperança. Essa verdade tão dura é também um convite. Ainda estamos vivos, e por isso ainda é tempo de escolher Deus, de recusar o pecado, de abraçar a vida dos sacramentos. Santo Afonso insistia que a confissão frequente é uma arma poderosa contra a perdição, porque o demônio trabalha até o último instante da vida para arrancar a alma da graça. Padre Pio confirmava isso, pois via como o maligno atormentava os moribundos, e como um sacerdote presente, oferecendo absolvição e unção, podia ser a diferença entre a salvação e a condenação. Santa Catarina rezava noites inteiras, oferecendo penitências por aqueles que estavam às portas da morte, pedindo que a Virgem Santíssima os cobrisse com seu manto. E todos esses testemunhos convergem em um ponto: o céu é o destino desejado, mas a estrada exige renúncia, oração e vigilância. Não é suficiente desejar o bem, é preciso viver na graça. As almas do purgatório lembravam a Maria Sima que o maior tormento delas não era o fogo, mas o tempo perdido na terra, horas gastas em vaidades, em rancores, em indiferença, quando poderiam ter sido usadas para amar, perdoar e servir. Essa é a advertência que os santos repetem incansavelmente. O tempo presente é tesouro, e cada instante pode ser convertido em eternidade de luz ou em sombra sem retorno. Quem valoriza a missa, a oração, a confissão e a caridade está construindo a ponte que o levará direto ao céu, ou que ao menos abreviará o tempo de purificação. Quem despreza esses dons, arrisca-se a chegar ao abismo sem chance de retorno. Santa Catarina viu o inferno não para se desesperar, mas para reforçar a esperança em Cristo. Ela compreendia que a misericórdia de Deus é infinita, mas também sabia que essa misericórdia precisa ser acolhida livremente, e que o coração que a recusa escolhe o vazio.
É por isso que os santos falam com tanta seriedade, não para espalhar medo, mas para despertar corações adormecidos. Pois aquele que hoje se confessa, que hoje reza, que hoje perdoa, pode estar livrando-se de séculos de purificação, ou até mesmo da eternidade perdida. A advertência de Santo Afonso, de Catarina de Pio, de Maria Cima e da irmã Maria Gabriela é a mesma. A eternidade começa hoje, e a porta do céu está aberta, mas exige a chave da conversão. Santa Catarina de Bolonha, ao contemplar os abismos do inferno e as chamas do purgatório, nunca deixou que sua alma caísse no desespero. Pelo contrário, ela usava essas visões como força para rezar mais, amar mais e convidar seus irmãos e irmãs a viverem cada dia como preparação para a eternidade. Dizia que o maior engano do inimigo é fazer-nos acreditar que temos muito tempo, que podemos adiar a conversão, que o pecado não é tão grave. Mas a cada batida de coração, a cada respiração, estamos mais próximos do instante em que a alma se separará do corpo e verá diante de si a luz da verdade. Santo Afonso de Ligório nos lembra que nesse momento não haverá advogados, desculpas ou máscaras, haverá apenas a alma nua diante de Deus, reconhecendo a escolha que fez. É por isso que ele insistia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Simples, mas profundamente verdadeiro, pois a oração mantém a chama da fé acesa, e a fé vivida em obras abre o céu. Maria Cima, ao falar das almas esquecidas, dizia que as mais abandonadas eram justamente aquelas que mais rezaram pelos outros em vida. Quantos sacerdotes, quantas religiosas, quantos avós se consomem em oração por suas famílias e, depois da morte, são deixados no esquecimento. Esse apelo corta o coração. Rezemos por eles, ofereçamos missas, porque um dia também nós dependeremos da caridade de outros para sermos aliviados. Padre Pio confirmava que a Santa Missa é o maior tesouro da Igreja e que cada participação nela é uma chave para libertar almas do purgatório e preparar a nossa própria eternidade. Irmã Maria Gabriela lembrava que o maior tormento é não ver a Deus, e que a única consolação verdadeira é viver e morrer em amizade com Ele. Todos os santos se unem em séculos diferentes numa só voz. O inferno existe, mas também existe a salvação, e a misericórdia é mais forte do que qualquer pecado. A diferença está em escolhermos essa misericórdia hoje. Agora é o tempo da graça, agora é o tempo de mudar. Não endureça o coração, não adie a confissão, não adie o perdão. Amanhã pode ser tarde demais. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Sequência de orações para salvar 1000 almas do purgatório reveladas a Santa Gertrudes. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a Igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai,
ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório,
pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém.